Senhores, estamos aqui de volta com o Dr. Ziro Costa, entrevistando a Márcia Lourenço, advogada. A gente teve uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal sobre o ICMS incidindo sobre a base de cálculo do PIS e do COFINS, e isso pode ter uma redução aí para, entendo eu, para a pequena e média empresa, que é o foco do Dr. Ziro Costa. Então, trouxemos aqui a Márcia para discutir um pouco isso e tentar elucidar um pouco esse tema do ICMS. O que você tem para acrescentar? Dá para reduzir custo ou não, Márcia? Veja só, quando a gente fala em reduzir custo, principalmente com uma notícia que tem bastante gente comemorando, mas tem algumas decisões, algumas questões para se resolverem, nós estamos falando de algo que deve se consolidar para o empresário depois do resultado de uma medida judicial, que é o que aconteceu com essa decisão do Supremo. É uma decisão que já estava sendo aguardada há quase 2 décadas e realmente o pequeno e médio empresário ele está vendo uma oportunidade, porque essa decisão ela valida a expectativa que outras empresas já tinham, e o pequeno e médio empresário hoje, ele também, se ele não buscou essa oportunidade de recuperar a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, é um momento em que se torna mais forte a oportunidade dele fazer. Mas que empresa poderia fazer? A empresa que está no lucro real ou no lucro presumido. Ambas, não tem distinção. Ambas, não há distinção. Essas empresas, elas... Desde que ela recolha o ICMS, obviamente. Tanto o ICMS como o PIS e a COFINS. Mas não apenas essas empresas. Pela sistemática e a discussão que houve, foi a discussão de o que se o ICMS ele realmente está na base de cálculo do faturamento da receita. E o Supremo decidiu que não. E ao excluir o ICMS, como muitos outros tributos estão incluídos, fortalece então o entendimento de que outros tributos também não estão. Então, o pequeno e médio empresário também pode discutir, se ele é um prestador de serviço, a exclusão do ISS também. Também tem essa possibilidade. Também há. E se ele entra em juízo hoje para discutir a não inclusão do ICMS ou do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS, ele tem condições de recuperar um passado de PIS e COFINS de 5 anos para trás e também garantir o não recolhimento para frente. Mas, Márcia, por exemplo, isso foi um julgamento recente, né? Acho Sim. que semana passada, alguma Sim. coisa assim. Mas teve gente que já entrou com esse processo e esse já foi beneficiado, é isso? Ele será beneficiado ao final do processo dele. Tá. Mas tem, por exemplo, se eu tiver condição, estiver engajado nesse cenário, eu poderia entrar hoje com uma ação? Deve. Todo mundo que tem o recolhimento de PIS e COFINS com ICMS e também ICMS na base deve entrar. É uma possibilidade de você refazer a recuperação do PIS e COFINS recolhido na hora. Para o ISS também, você estava mencionando. Também, como prestador de serviço. Quer dizer, você aconselha que esse empresário procure um escritório, alguma coisa nesse sentido? Porque a empresa ela tem condições de aferir qual é o impacto do PIS e da COFINS com a inclusão do ICMS. Muitas vezes a sua contabilidade, a sua área fiscal, ela tem isso tabulado exatamente. Já está monetizado. Exatamente. E nós entendemos que é uma forma de redução de custo. Não é uma ação que termina na próxima semana, mas é algo que é um ativo da empresa. Dentro de algum tempo ela vai ter condições de recuperar isso, uma forma de compensar com outros tributos também. Dinheiro é sempre bem-vindo, né? Mas quando a gente não estava esperando. Principalmente num cenário desse. Obrigado, Márcia, mais uma vez. Nos vemos numa próxima oportunidade. Um abraço, senhores. Dr. Ziro Costa.